assim: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Somente até aí. Você pode se assentar. Feche os seus olhos mais uma vez. Hoje nós vamos falar como abençoar a casa, como abençoar a nossa casa, como tirar da nossa casa tudo aquilo que está instalado lá e não vem da parte de Deus, porque mentes podem ser contaminadas, corações podem ser contaminados, memórias podem ser contaminadas, palavras, elas trazem contaminação, ações pecaminosas trazem contaminação, e lugares, por causa de pessoas e de práticas pecaminosas, também podem ficar contaminados. Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos e falasse com Jesus, porque foi ele que disse para Pedro, e esta fala do Senhor Jesus é uma parte da autoridade da igreja aqui na terra. Quando Pedro, inspirado pelo céu, diz para o Senhor Jesus, a respeito da identidade dele: tu és o Filho do Deus vivo. Ele diz: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a terra, não foi o sangue e a carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E na sequência ele diz: tu és pedra, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E na sequência ele diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A tua casa precisa de uma ação de autoridade. A tua casa é um espaço dado a você. Você é o dono da tua casa. Talvez você não seja o dono da casa, mas tu sejas o dono do quarto. Aquilo que é dado para tua posse, te entregue por direito. Então você tem ingerência sobre aquilo, tem autoridade sobre aquilo. E eu gostaria que você apresentasse a tua casa, talvez o teu trabalho, teu ambiente de trabalho, a tua empresa, se você tem uma empresa, tudo ligado a você, e perguntasse, pedisse ao Espírito Santo para te mostrar se lá dentro tem algo em curso que está vencendo você, que você precisa se levantar na autoridade, porque a autoridade foi dada. A nossa autoridade, ela provém de Jesus Cristo, e Ele também nos armou. Nós temos armas espirituais, nós temos armaduras espirituais. Vai falando com o Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, tudo que tem, aonde se tem autoridade. O Espírito Santo, durante essa palavra, que me seja revelado o ambiente espiritual da minha casa, que me seja revelado se tem algum domínio espiritual contra mim, contra o teu reino dentro da minha casa, porque eu quero saber. Eu não estou mais disposto a aceitar viver dentro do inferno. Queria alguém com autoridade para dizer: eu não estou mais disposto a viver essa vida. Talvez você seja uma pessoa que morreu viva. Mas, pastora, a diferença entre mim e o morto é que ele está enterrado e eu não. Áreas e dimensões da tua vida que estão completamente mortas. Talvez você seja uma pessoa que trabalha, semeia para muito, mas você está colhendo pouco. Isso não é admissível. Isso não é aceitável. Deus não quer que os seus filhos vivam dentro do inferno.
Talvez o ambiente da tua casa é um ambiente de inferno. Você entra lá e você perde toda a alegria, toda a tua energia, ela é sugada. Senhor, Espírito Santo, pessoas estão indo a Ti em oração. Nós vamos falar sobre a Tua palavra. Nós lemos a Tua palavra e nós sabemos que a Tua palavra é Jesus Cristo, e nele nós existimos e nos movemos, e dele vem toda a autoridade. Ele nos deu a autoridade. Eu queria que você chegasse diante dele e dissesse: eu tenho autoridade. Então, hoje eu vou apresentar a minha casa e as coisas vão mudar. A força espiritual que tem me vencido, ela não vai me vencer mais. Hoje vai ser uma noite em que vai ter uma tomada de poder, porque o Espírito daquele que tudo sabe, tudo vê, ele vai me mostrar. Ele vai me mostrar, vai falando com ele. O Espírito daquele que é onisciente, ele não se esqueceu do que você fez no passado. Talvez você tenha se esquecido. E eu quero dizer que tem casas aqui que são um verdadeiro inferno, porque palavras foram liberadas no passado e você se esqueceu. Só que tem um problema: o diabo não esquece, mas o Espírito Santo também não, e ele pode te lembrar. Eu queria que você, talvez pessoas entraram dentro da tua casa, talvez pessoas entraram na tua vida e você virou outra pessoa. Não, isso não é aceitável. Isto não é aceitável. Não vai adiantar nada você ouvir mais um sermão se antes você não apresentar para Deus a tua casa, a tua história, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, a tua realidade. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, pessoas que nós colocamos dentro da nossa casa, coisas que nós praticamos ou deixamos praticar, coisas que entram dentro da nossa casa e escapam aos nossos olhos. Senhor, tenha compaixão e misericórdia. Abre os olhos espirituais da tua igreja. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Palavras do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus está dando a primeira instrução para a edificação da igreja, porque a igreja, ela não foi uma ideia de uma pessoa. Eu queria muito que você, antes de começar a nos ouvir sobre o tema em si, que você soubesse fazer a diferença entre as coisas naturais e as coisas espirituais. E a igreja, embora seja composta de pessoas naturais, pessoas físicas, humanas, mas a igreja tem uma dimensão espiritual. A igreja foi uma ideia de Deus, e o próprio edificador da igreja é Jesus Cristo. Então, o teu olhar sobre a igreja tem que ser um olhar que resguarda essa compreensão. Pessoas que param de vir na igreja por causa de pessoas físicas, pessoas que param de servir na igreja por uma razão ou outra. Não, a igreja é o corpo espiritual do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Jesus habita a congregação dos santos de Deus. Então, quando Jesus Cristo ele fala sobre a autoridade da igreja, ele começa dizendo: em verdade vos digo, tudo que você ligar. Pastora, como que eu ligo algo na terra para ser ligado no céu? Através de determinação, através de palavras. Palavras são a maneira de nós ligarmos algo aqui na terra. Tudo que você liga, sabendo que você está falando debaixo de uma autoridade, em concordância com o céu, concordância com o céu. Porque aqui Jesus Cristo está falando de uma conexão da igreja com o céu. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Mas ele está falando da igreja.
Tudo que você desligar da terra vai ser desligado no céu. Conexão. Porque a igreja é este ponto de ligação entre o céu e a terra. E Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o noivo que virá buscar a igreja. Jesus Cristo é o verdadeiro pastor da igreja. E Jesus Cristo, ele é o poder edificador da igreja. E Jesus Cristo é a palavra viva que instrui a igreja. E Jesus Cristo é aquele que guarda a igreja. E o Espírito que guia a igreja é o Espírito de Cristo. Então, através de declaração de palavras. Quando ele fala de ligar e desligar na terra, ou seja, para acontecer a transformação na terra, tem que acontecer uma transformação no céu. Lá no mundo espiritual, a gente tem que entender isso. Para acontecer a transformação na terra, tem que acontecer uma transformação no céu. Se o mal está estabelecido na terra, ele tem um ponto, o seu ponto de atuação está lá no mundo espiritual. A gente tem que aprender a entender com mais convicção quando o autor da carta aos Hebreus nos diz que as coisas naturais, elas são sombras das coisas espirituais. Então, o que nós vivemos na terra é um reflexo. Se está aqui, tem lá. Tem peso dentro da tua casa aqui? Então a tua casa está ligada ao mundo espiritual do mal. Está tendo uma conexão entre o mundo espiritual do mal e a tua casa. Está tendo um domínio do mundo espiritual do mal e a tua casa. Um domínio do mundo espiritual do mal e a tua alma. Um domínio do mundo espiritual do mal e algumas áreas da tua vida. Sentimentos também nos ligam ao mundo espiritual. Quando a gente vai quebrar a força de principado governando pessoas, a gente fala de sentimentos e desejos que as pessoas têm. Sentimento de amargura, sentimento de tristeza, sentimento de derrota, sentimento de fracasso, sentimento de vergonha, sentimento de humilhação, ganância, né? Práticas que acontecem com uma pessoa dentro de uma casa, bancarrota é derrota completa financeira, brigas, iras, contendas, adultérios, mentiras. Há uma conexão com o mundo espiritual. Se você não descobrir qual é o elo de ligação e você não quebrar esse elo de ligação e você não combater esses sentimentos com a palavra de Deus e não buscar a cura do Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir mudar realidades e nem transformar ambientes. Então, João 1,51, quando Jesus se encontra com Natanael, e Natanael fica muito admirado quando Jesus sabe descrever quem ele é. Aí Jesus disse assim para o Natanael, por conta da admiração dele, e disse: na verdade eu vos digo, que daqui em diante, daqui quando? Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele teve a revelação de que Jesus Cristo era o Messias. Se você ler o 49, Natanael respondeu e disse-lhes: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. A partir do momento que ele teve aquele encontro, ele teve aquele reconhecimento de quem é Jesus, e ele fez aquela confissão pública. Aí Jesus Cristo diz para ele, no 51, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você lembra do livro de Gênesis, quando Jacó fugia da casa do pai, de Canaã, para a casa do tio Labão, e ele passa a noite dormindo e fez uma pedra por travesseiro, e ali ele teve um sonho, e no sonho ele viu que tinha uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam naquela escada, e ele oferece um sacrifício sobre aquela pedra, e ele diz, este lugar é Betel. Betel quer dizer casa de Deus em hebraico. Deus está aqui. Jesus diz para Natanael: você chegou naquela pedra, você chegou em
número 27, respondendo aos seus discípulos, que estavam intrigados a respeito do crescimento da fama do Nazareno, ele diz assim, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Então João estava dizendo o quê? Tudo que Jesus tem veio do céu. Então, eu queria muito que você entendesse a sua ligação com o mundo espiritual. Em Jesus Cristo passa a ser com o céu. Antes de Jesus Cristo, todos estavam à mercê do inferno. Por que João diz que ele nos resgatou das trevas para a luz? Da morte para a vida? Entende? O nosso espírito, tínhamos um espírito, mas ele estava morto. Quando aceitamos Jesus, o nosso espírito ele é vivificado. Então ele passa a entender as coisas do céu. Ele passa a compreender as coisas de Deus e ele passa a transportar a autoridade do céu. Então as palavras do Senhor Jesus são palavras do céu. Os ensinamentos do Senhor Jesus são ensinamentos do céu. Toda a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Qual o seu nível de conhecimento da palavra de Deus? Você sabe, tem muitas áreas de estudo. E é muito bom estudar não é ruim, né? Agora, você precisa ser PhD na palavra de Deus. Porque a tua vida, o sucesso da tua existência vai depender do conhecimento aplicado que você tem da palavra de Deus. O conhecimento que você tem e não aplica, ele serve para te condenar. É muito interessante também você entender isso antes de entrarmos no assunto em si. Porque a palavra de Deus diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Deus vazia. Então, quando você tem uma compreensão da Bíblia, Deus falou com você. Deus te iluminou. Foi liberado para você uma palavra. E ela não vai voltar para Deus vazia. Se você recebe ela e você declara ela, e você usa essa palavra para fazer guerra contra as trevas, para derrotar as trevas, para fazer a tua vida ser conforme aquilo que Deus quer, cumprir o propósito. E se ela não é recebida adequadamente? Vazia não volta. Então ela vai servir para condenar você. E Jesus Cristo disse isso de maneira clara e objetiva. Ele falando para os incrédulos de Cafarnaum, ele diz assim: ai de vocês, ai de vocês, porque haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para vocês, porque eles receberam uma instrução maior do que Sodoma e Gomorra. Aí talvez você fale assim: graças a Deus que quem pregou para mim foi uma pessoa que come arroz e feijão, não foi o próprio Jesus. Eu digo para você que a pregação que você recebeu é maior do que aquela que Jesus fez, e eu provo isso para você na Bíblia, porque o próprio Senhor Jesus disse assim: eu já instruí vocês, mas vocês não podem exercer a autoridade que lhes foi revelada, só depois que eu for para o meu Pai. Porque quando eu for para o meu Pai, vai se cumprir em vocês a promessa de meu Pai. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí vocês vão ser as minhas testemunhas. Quando Jesus ensinou, a palavra, ela chegava na mente. Mas quando Jesus enviou o Espírito Santo, a palavra chega dentro do teu espírito e ela transforma você naquilo que você aceita do que ela te comunica. Conseguiu compreender isso? Não tem desculpa para mim, você entendeu isso ou não? E também não tem desculpa para você. Então isso é muito sério. Agora, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso de número 14, uma declaração do apóstolo Paulo, e ele diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui Paulo está falando dos falsos crentes, dos falsos profetas, dos falsos pastores, apóstolos, mas o que ele está dizendo, que por que tem tanta gente enganada? Por quê? Porque o próprio Satanás se transfigura. O que é se transfigurar? Se apresentar como anjo de luz. Você consegue entender a capacidade de Satanás? Se apresentar como se ele fosse Deus, ouvindo da parte de Deus. Então Satanás, ele pode entrar dentro de uma casa e ele pode colocar ali dentro daquela casa alguns governos e as pessoas não perceberem que ele está ali. Ele pode sugestionar uma mente e a pessoa não perceber que quem está sugestionando aquela mente é Satanás, por causa da capacidade de disfarce que Satanás tem. Quando Satanás ele entra através de alguma coisa. Isso também é importante você entender. Satanás não entra numa casa do nada. Para ele entrar, a porta tem que ser aberta. Uma legalidade tem que ser dada. Ou seja, precisa-se infringir a palavra de Deus, sabendo ou não. Os apóstolos, eles nos orientam em tudo dar graças. O que é dar graça? Consagrar e agradecer. É um costume que os crentes não têm. É uma consciência que os crentes não têm. Eu acho interessante que logo assim que surgiu o vírus da Covid-19, tem pessoas que ficaram com verdadeira crise de neura. Tudo que saía para comprar, lavava, passava álcool no pé, na mão, na cabeça, um excesso. Um excesso. Porque a caixa de leite podia levar o vírus, ok? Todo um cuidado por causa de um vírus. E nós sabemos que objetos contaminados contaminam ambientes. Ageu fala isso de maneira muito clara. E Ageu ainda explana. Ele fala se uma coisa consagrada é encostada numa coisa amaldiçoada, o consagrado vai ficar amaldiçoado. Ele é claro ao afirmar isso. Então você não é para ter contato com o consagrado. Objetos, eles transportam a extensão do espírito que está sobre a pessoa, que é dona dele. Não tem nada na terra que não tenha ligação com o mundo espiritual. Nada. Não há nada na terra que não tenha ligação com o mundo espiritual. Nem casa, nem lugar, nem roupa, nem objeto. Nada, absolutamente nada. Então, pode entrar dentro de uma casa um objeto que carrega um mal. E tem gente que acha que para um objeto carregar o mal, ele tem que ser consagrado ao mal. Não é assim. As pessoas, elas transportam consigo o mundo espiritual aonde elas estão ligadas. Você sabia que tem pessoas que são carregadas? Você já teve perto de uma pessoa carregada? Não. Você sabia que a senhora já? Quando passa, arrepia tudo? Ou se não, você já, Nilza? A pessoa entra, a Anice está aqui? Eu gosto, isso aconteceu com a Anice. Eu estava dando uma explicação para ela a respeito de alguém, foi isso mesmo? Alguém?
uma pessoa que entrava na sua casa, foi isso? Não, foi só uma planta. Uma planta? Eu falei que estava com um choro de pessoa. Ah, e aí quando eu falava com ela, eu falei, Nice, eu vou pedir a Deus para mostrar para você o que está por trás. E ela viu o que eu mostrei pela câmera do telefone. A planta murchou e caiu em tempo real. Foi ou não foi? Ela está ali. A planta verdinha, bonitinha, murchou e caiu. E aí eu orei e a planta voltou ao normal em tempo real. O que tinha naquela planta? Um mal. Eu não sei se a Val vai se lembrar, mas ela morava comigo na época. Eu tinha uma planta grande lá na minha sala, enorme, e verdinha, bonita, vivinha. E aí nós recebemos uma visita. E quando a visita entrou, a planta enorme, a planta inteira, arriou inteirinha para baixo. Eu falei, eu não acredito que a minha planta vai morrer, não posso acreditar nisso. Fui lá, ungi a planta, repreendi o mal que entrou com a pessoa e a planta voltou ao normal como um pá, sem jogar água, não foi não. A planta foi voltando assim, em tempo real. Fala, pastora Cris, a senhora está meio... Não, eu não estou meio não. Essas coisas acontecem. A Bíblia toda fala sobre ela, mas a gente insiste em não levar a sério. Então, pessoas, elas carregam a força espiritual que governa ela. Se uma pessoa dessa entrar dentro da tua casa e você não repreender o mal que entrou com ela, se essa pessoa tiver em si um espírito de contenda, de briga, separação, divisão, ela tiver uma maldição latente, aquele espírito fica lá. Pastor, mas eu sou servo de Deus, a minha casa é uma casa de Deus, eu sou uma pessoa que dizima, eu sou fiel. Sim, mas você abriu a porta, deixou entrar e você não colocou para fora, porque as pessoas têm uma ideia errada do mundo espiritual. Deus não coloca demônio nenhum para fora, Ele nunca colocou, nem quando a rebelião que originou Satanás, porque Deus não criou o demônio, Deus criou Lúcifer, anjo de luz, que é do da guarda. Ele virou um demônio quando ele acolheu no coração o desejo de ser maior do que Deus, se colocou contra Deus. A terça parte dos anjos que foram com ele foram expulsos do céu. E o Isaías e Ezequiel relatam: houve peleja no céu. Quem que guerreou? Miguel e os anjos. Deus não desceu para guerrear. E Ele não vai descer para guerrear. Ele deu para mim e para você palavra, discernimento, autoridade, instrução, armadura e armas espirituais. Efésios 6:10. Revestivos de toda a armadura espiritual, para que possais permanecer firme depois do dia mau. E aí ele tem toda a instrução, é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Então, nós estamos em guerra. E Satanás, ele quer colocar ovos. A gente chama, em libertação, de ovos de Piton. São ovos do diabo. São objetos. São presenças que ele consegue penetrar dentro de uma casa, dentro de uma empresa. Na mente de alguém. Governando os desejos e as convicções de uma pessoa, que na terra é uma coisa, no mundo espiritual aquilo choca e vira outra. Entende? Sim, somos seres primariamente espirituais. Então nós tínhamos dito que íamos falar como fazer um inventário, né, para fazer uma consagração da casa. Então, para você fazer um inventário, você precisa de um papel, de uma caneta. Não se faz, ou de um celular, se você gosta de digitar tudo, sei lá, no computador, mas você precisa escrever, tá? Papel e uma caneta. Você precisa pegar os últimos 6 meses e fazer uma oração apresentando a Deus os últimos
tudo virou. E você coloca lá. Ó, não, ó, desde essa época que o salário diminuiu. Ou o salário não diminuiu, mas o dinheiro parou de sobrar. Eu ganhava ao mesmo tempo, pagava todas as contas, eu ganhava o mesmo tanto, sobrava para guardar alguma coisa para reserva, e agora não sobra nada, ou pior, eu fico devendo. Então eu preciso ter papel, ter caneta, e eu preciso fazer um inventário do que mudou dentro da minha casa, dentro da minha empresa, ou em mim, naquele período. Né? Brigas. Aqui em casa, briga todo mundo tem, mas agora, ele sai do quarto, vai dormir na sala, isso nunca tinha acontecido. Agora, ela está sempre nervosa e irritadiça. Agora, toda vez que a gente senta, tem uma discussão, ou no almoço, ou no lanche, ou no jantar, a gente não tem paz. Houve uma piora, né? Coisas quebrando, né? A geladeira nova quebrou, a impressora enguiçou do nada, o computador travou. Em 6 meses eu já comprei 2 liquidificadores, comprei 2 celulares e o último ainda está quebrado, eu estou usando ele quebrado. Um outro sinal de casa influenciada pelo mal é onde tem desperdício, comida azedando. Há desperdício de comida. As coisas estragam, você compra coisa vencida, a comida azeda, você faz a comida e ela não fica boa. Sempre tem um acidente, queimou arroz, macarrão cola, é sal demais, é sal de menos. Você fala, não, eu estava desatento, o bolo sola, a coisa muda o sabor. Eu fazia isso muito bem, de um tempo para cá, nunca mais consegui fazer pão. Sabe, esses pormenores? Meus negócios pararam de evoluir, a minha empresa, ela vendia tal, agora ela está vendendo isso aqui. O volume de vendas caiu drasticamente. A casa, eu não consigo manter a casa arrumada. Eu limpo daqui a pouco. Não, e até quando está arrumada, eu não me sinto bem dentro de casa. Eu queria estar em qualquer lugar, mas eu não queria estar ali dentro. Eu me sinto mal. Eu piso dentro de casa. É um desencanto, sabe? Eu queria tanto comprar esse apartamento. Agora que eu comprei, parece que ele não representa nada. Eu tenho até nervoso, né? De um tempo para cá eu tenho estado muito mais triste. E não tem uma causa, tá? Não, é luto. Não, tudo bem. Eu estou passando por uma situação diferenciada. Tudo bem, você tem uma explicação. Mas eu não tenho uma explicação. Mas eu estou mais agressivo. Eu estou mais triste, eu estou dando mais ataque, eu estou perdendo a paciência, eu estou praticamente surtando, né? De um tempo para cá, eu tenho gasto muito com farmácia. Anti-alérgico, anti-isso, anti-aquilo outro. As crianças estão sempre doentes. Quando eu penso que vai sobrar, antibiótico. O cachorro está sempre doente, o gato está sempre doente. O volume de gasto, ele aumenta vertiginosamente. Né? Doenças. A pessoa começa a ficar doente, é uma inflamação aqui, uma inflamação ali, uma medicação para isso, uma medicação para aquilo, é um calmante, daqui a pouco está tomando um antipsicótico e não está resolvendo? O que é isso? Peraí, ao invés do tratamento evoluir, a dosagem lá só vai aumentando? Por quê? Né? Ou a doença não está reagindo ao tratamento. Um outro ponto é briga entre as pessoas que não são daquela família nuclear, né? Briga com irmãos, com pai, com mãe, com sogro, com vizinho. Parece que a briga te acompanha. Você vai comprar sorvete, briga com a moça que está atendendo na sorveteria. Fatos repetitivos têm que chamar a sua atenção.
Pastor, do nada, tô sendo assaltado, né? Fui assaltado uma vez, fui assaltado duas, fui assaltado três, as coisas explodem lá em casa, a panela explode, a chama explode, o fogão, entende? Essas coisas anormais. Inclusive, deixa eu te ensinar uma coisa muito, muito importante. Uma casa que foi assaltada, você tem que pegar a sua autoridade, ou chamar quem tem, e ir lá e expulsar aquele espírito de roubo. Porque uma vez que a casa foi assaltada, um espírito de roubo conseguiu levar vantagem ali. Porque se você não fizer isso, aquele espírito vai ficar ali. Daqui a pouco é assaltado de novo. Daqui a pouco de novo. Daqui a pouco de novo. Você entende? Pastora, roubaram o meu carro. Mande ungir. Porque senão vão roubar de novo. Bateram no meu carro. Unja. Porque vão bater de novo. Eu gosto muito da pastora Priscila. Ela tem uma fé muito forte quanto a isso. Porque as duas vezes que ela teve pequenos incidentes com o carro dela, ela discerniu que era espiritual, ela deu um grito, né? Ela já contou o testemunho. A primeira vez foi quando ela passou no concurso, que para chegar até o concurso, de tudo aconteceu para tomar posse, de tudo aconteceu, e alguém esbarrou no carro dela, e ela deu um grito: amarrado, Satanás, eu vou comprar um carro novo agora, você não pode tocar no que é de Deus. Em menos de 2 meses ela estava com um carro melhor. E outro dia, aqui em frente à igreja, aconteceu alguma coisa com o carro dela, eu não lembro o quê. A chave não? A chave ficou presa? Não sei se foi a chave que ficou presa, alguma coisa, e ela discerniu, e era para ficar um prejuízo para ela. Ela disse: você não entendeu, diabo? Então eu vou trocar de novo. E ela trocou de novo o carro. São essas coisas. Você sabe, uma coisa é você tomar uma medida inteligente para atravessar uma crise. Por exemplo, José, que durante os 7 anos de bonança guardou em celeiro para os 7 anos de vacas magras, de escassez. Isso é uma inteligência. Mas eu preciso saber a diferença disso quando o diabo quer me tomar algo. Por exemplo, uma pessoa tem um carro e de repente vem uma enxurrada de dívida que é para ela ficar sem o carro. Aconteceu isso com o Nivaldo. Não sei se ele vai se lembrar. Começou a acontecer uma série de coisas e ele disse: pastora, eu vou ter que vender o carro. Você lembra disso? Aí eu falei: se você vender o carro, o Nivaldo vai resolver tudo. Ele disse: não. Eu falei: não venda o carro. Traz o orçamento lá, que eu vou te dar umas direções. E você não vai vender o carro. E se ele tivesse aceito, ele estaria sem carro, e ficar sem carro não é tudo. Ele estaria sem condição de comprar um carro. Porque estaria estabelecida sobre a vida dele uma maldição. Porque o que o diabo quer fazer? Dizer para você até onde você vai. E é interessante que se você vai lá para Paulo, falando com os Tessalonicenses, ele vai dizer que é a igreja, através da manifestação da sua autoridade, dos dons, que vão ensinar os principados e potestades como é que a coisa tem que acontecer aqui na terra. Você entendeu essa parte? Não é o diabo que tem que ensinar para você até onde você pode ir, é você que tem que ensinar para ele até onde Deus quer te levar. Você conseguiu entender isso ou não? Mas se você não vencer os seus sentimentos, se você não souber como o diabo se aloja, se você não souber que pensamento é esse que está alimentando este mal. Por exemplo, Deus se revela na Bíblia como um Deus de ordem. Tudo que é desorganizado, gente com a mente desorganizada, gente com emoção desorganizada, empresa desorganizada, aqui é espiritual. Aqui, pastor, eu faço de tudo para organizar a minha empresa. Eu não consigo. Eu faço, ou você é um profissional, você é um professor, você é um administrador. Você diz assim: as minhas coisas nunca estão em ordem.
O dia pode passar para 50 horas, mas não está em ordem. Não fica em ordem. Isso é um domínio espiritual. E não adianta você dizer, eu vou organizar. Você não vai conseguir. Você tem que repreender o espírito da desordem. Você tem que mudar, encontrar o ovo dele, o ovo de Piton. Talvez a tua casa é desorganizada porque você acha que ordem não é importante. Porque você acha que beleza não é importante. Porque você confunde feiura, mediocridade com humildade. E talvez tem gente que acredita que Deus gosta de pobreza. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastora, como é que eu vou orar para Deus me dar dinheiro? Eu não posso fazer isso. Eu falei, então quem vai lhe dar, não é? Porque nós não podemos receber nada que do céu não nos seja dado. Então quem é que vai te dar, não é? E aí eu encontro uma Gisele que me ligou hoje. Puxei as orelhas dela, enfim. É a nossa Gisele. O Senhor trouxe aqui. E ela disse, pastora, eu senti no coração de abençoar assim, assim, assim. E eu estava sem dinheiro para nada. E aí apareceu na minha conta, do nada, R$7.000. Diz ela que mostrou para a Fabiana. Você viu, Fabiana? Aí ela disse assim, a obreira está vendo assim, abençoa quem te enviou, você não sabe quem é, mas abençoa, agradeça ao céu, receba. Sabe, talvez você tenha uma limitação na sua cabeça, que o céu é contra dinheiro, que o céu é contra prosperidade, que eu não posso pedir dinheiro para Deus. Você não pode se recusar a trabalhar. É diferente. Porque Paulo disse que se você não trabalha, também você tem que morrer. Ele não disse com essas palavras, ele disse assim, se alguém não trabalha, então que não coma. Você conhece alguém que viva sem comer? Não. Não é? Então, você tem que encontrar aonde que está. Aonde que está o ovo? Aonde que está a base? Aonde que está o engano? O que é que está te escapando? Né? Quer ver uma coisa? O céu odeia coisas fora do lugar. Odeia. Aí eu vou te fazer uma pergunta referente à sua casa. Dentro da sua casa, onde você é o marido, você está no lugar de marido? Qual que é o lugar de marido? A Bíblia diz. Eu não vou dizer agora por causa da hora, porque eu quero continuar falando. Você está no lugar de esposa? A Bíblia tem o lugar da esposa. Você pode fazer qualquer coisa a partir do teu lugar. Se você sair do teu lugar, o poder de Deus não vai com você. Você é filho? Está no lugar de filho? Hã? Filho menor de idade tem um lugar. Filho maior de idade tem outro. Pastor, qual que é a diferença? Filho menor de idade abaixa a orelha e obedece os pais. Menor de idade abaixa as orelhas e obedece aos pais. Pastor, se o pai for maligno e demoníaco, aí você não vai obedecer, mas sabendo que você vai pagar o preço. Mas Deus vai ser com você. Você entendeu essa parte? Filho maior de idade se banca? Tem isso. Porque talvez você eu quero, quando eu completar 18 anos, que bom, você vai estar com a sua casa, casado de preferência, se sustentando, respondendo por você. Não! Está na dependência do papai e da mamãe, mas quer ser maior de idade? Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe qual é a maior desgraça de uma pessoa? Liberdade sem responsabilidade. Se é maior de idade, é dependente? Então você não é tão maior de idade assim. Maior de idade, dependente, vacinado, casado, dono do nariz? Ok. Aí você não tem que obedecer, não. Mas precisa honrar. Você vai dar conta, não é? Porque quem vai passar é você mesmo, não é teu pai nem a tua mãe.
Ah, eu não vou estudar. Tá bom. Quem vai ficar falido? Você. Quem vai ficar na miséria? Você. Então, espera aí. Dentro da sua casa, cada um está no seu lugar, aceitando? Ou você está revoltado? Né? Às vezes a esposa, ela tem um espírito de Jezabel. Então, se não for do jeito dela, ela não consegue aceitar. Eu poderia abrir isso, você ia ficar desesperado de ver onde é que essa conta ia chegar. Não dá para abrir. Então, ela até fica mais revoltada. Sabe o que acontece? Isso é um ovo de Satanás. Para você é só uma revolta. Lá no mundo espiritual é um domínio. É uma determinação que o demônio tem dentro da sua casa. É um espaço que ele controla. E você quer saber o que é que fica debaixo do controle de Satanás? O que acontece? A Bíblia diz que ele veio, Jesus que diz, para roubar apenas, para matar e para destruir. Né? Tá bom, feita a sua lista, a primeira lista, o que está errado, desde quando? Ficou claro isso? A segunda lista, quais foram as últimas coisas e pessoas e mudanças que aconteceram na minha casa? Vamos lá. Coisas que você comprou, novas ou usadas. Pode ser nova. Por quê? Porque tem coisas novas que já saem da loja consagrada. É real isso. E aí você não ungiu, você não consagrou, você não agradeceu o céu, você não desvinculou aquilo da loja, você não disse que agora é de sua propriedade, que você é servo do Senhor Jesus, que nenhum mal podia ficar ali. Você apenas comprou e colocou lá dentro de casa. E se for usado? Pior ainda. Por quê? Porque coisas levam à extensão do mundo espiritual que me habita. Eu determinando, consagrando ou não. Agora está na moda, né? Brechó. Grandes marcas, grandes grifes, ou não. Brechó, virou uma nova moda. Não, você pode comprar no brechó, não tem problema não. Alguém pode lhe dar uma roupa e você pode usar, não tem problema não. Desde que o Espírito Santo não te incomode quanto a isso, desde que você consulte o Espírito Santo, desde que você unja e desvincule aquele objeto do antigo dono. Você vai lembrar da Covid-19, tinha que passar álcool em gel em tudo. Seu álcool em gel é a tua determinação, você vai desligar. Né? Jesus disse que a igreja desliga e a igreja liga. Senhor, eu comprei, eu ganhei, esse objeto não é mais de fulano de tal, eu quero abençoar a vida dessa pessoa e eu quero consagrar a ti. Tem gente que leva para casa objeto de cemitério. Um estilista brasileiro famoso virou capa de jornais há um tempo atrás, porque ele tem uma mania de colecionar vasos antigos. E ele foi lá no cemitério em São Paulo e ele viu vasos belíssimos no túmulo e ele foi furtar aqueles vasos e flagraram ele, como se tratava de uma pessoa pública, ganhou notoriedade nas páginas e revistas dos jornais brasileiros. Mas você pega coisa de cemitério? Você pega coisa de velório? Você aproveita madeira de caixão? Mas tem gente que aproveita, você está chocada? Ó, eu conheço um caso, não vou dizer quem, que colocou a alça do caixão no móvel dentro de casa. E a pessoa trabalhou na funerária e colocou. Na cabeça da pessoa, aquilo ali era uma coisa natural. É uma coisa comum. Só que não. Objetos têm destinos. E elas carregam uma expansão do mundo espiritual aonde elas são destinadas. Essas coisas são sérias.
né? Então, peraí, quais foram as coisas que eu comprei, novas ou usadas? Quais foram as coisas que eu ganhei? Quais são os presentes que eu ganhei? Ah, eu ganhei um gato de porcelana, né? Ah, eu ganhei um abridor de latas, né? Não importa, eu ganhei um brinco. Você desvendou? Não desvendou. Principalmente objeto pessoal, né? Brinco, joia, roupa, sapato, material de uso pessoal, régua, caderno, livro. Você desvinculou, você consagrou, você perguntou, e tem coisas que você pega e te dá um cliquezinho, você olha assim e fala, dá ou não dá? Aí você fala assim, bobagem. Bobagem. Né? Principalmente, né, você que gosta de coisa assinada, quem é o criador, né? A marca, quem é o designer daquilo que você está adquirindo, né? Pastor, desde que eu comprei esse carro, tudo virou. Desde que eu comprei esse terreno, olha, acabou a minha paz. Desde que eu mudei para essa casa, desde que eu comprei essa casa, há uma perturbação, o inferno ele se estabeleceu, ou desde que eu comecei novas amizades, ou desde que eu deixei uma amizade ficar mais próxima, frequentar a minha casa, jantar comigo, né? As coisas, elas saíram do lugar, desde que uma pessoa chegou, né? Acabou, tudo acabou, não tem mais esperança. Desde que eu mudei de trabalho, tá. Então, a primeira coisa é dizer o que é que mudou. Depois, as coisas diferentes, né, que passaram a acontecer, né? Um presente que te deram, né? Algo que você adquiriu, né? Principalmente essas coisas culturais. Gente que gosta de viajar. Estive em Salvador, lembrei de você, né? Fitas, né? Utensílios, principalmente que remetem à religiosidade. Eu conheci uma pessoa que o poder econômico dela era 1. Até o dia que uma pessoa pediu um dinheiro para ela emprestado. E ela de coração prestou, não cobrou juro nem nada. A partir dali, ela não conseguiu juntar mais R$1. O dinheiro dela passou a não dar para nada. E aí, ela veio falar comigo. E a gente fez esse levantamento, identificamos a questão. Repreendi, não teve jeito. Um dia o Espírito Santo falou comigo, ofereça uma oferta por ela. E eu fui lá, ofereci uma oferta no altar. E a maldição foi quebrada. Tem coisas que você quebra com uma unção, com uma consagração. Tem coisas que você precisa de uma arma maior. Principalmente, cuidado quando você ajuda pessoas que estão sofrendo muito. Porque quando ela te pede, ela é dominada por um sentimento de vergonha, de humilhação. Entende? E aí você oferece o dinheiro e o que ela te manda de volta é essa carga, esse constrangimento que ela fica. É por isso que a gente precisa, Jesus disse que é muito melhor dar do que receber, mas todos nós precisamos de ajuda. Então, quando você precisar da ajuda de alguém, primeiro você vence, né? Eu estou triste porque eu não tenho, a sensação é ruim, suscitou um trauma, rola, baba, né? Faz o que Paulo falou, apresenta em orações, em súplicas, depois você acalmou, aí você pede para a pessoa, que é para você conferir bênção para a pessoa que está te abençoando, e não pensa. Essas coisas essas coisas são sérias, essas coisas são reais. Então, feito isso, eu primeiro vi o que está errado, depois, a partir do que está errado, o que fazer, né?
Tem isso. Se você não ungiu, não desconsagrou e não abençoou, faça. Não ungiu, não desconsagrou. Agora, cuidado, né? Tem coisas que não dá para desconsagrar. Alguém diz assim, pastora, eu sei que fulano serve os impostos. Eu sei que fulano faz coisas muito difíceis, né? Porque se a pessoa faz coisas muito difíceis, então tem um domínio espiritual muito difícil também em cima dela. E aí você, sem necessidade nenhuma, por livre e espontânea vontade, vai lá, aceita um presente ou compra algo e coloca dentro da sua casa. Não é só desconsagrar. Você tem que parar e fazer Espírito Santo. Por que eu fiz isso? Você não sabia? Por que eu fiz isso? Então, em que eu não creio? Como é que você vai pedir perdão e desconsagrar uma coisa que você não acredita? Vai ter que força lá no mundo espiritual? Nenhum. Você já sabe. Você já sabe. Né? É igual, tem coisas que você já sabe que é consagrado, coisas da Disney. Sem conversa. Quando a Liz começa, eu quero ir para a Disney. Ele fala, Disney não. Lá você não vai. Por quê? Porque é do mal. Se você entra lá, você abre um espaço, o mal vai te acompanhar. Lá na Flórida tem outros parques legais. Aqui no Brasil tem lá, no sul, um parque famoso, bom também. Vai lá. Por que tem que ir na Disney? Ainda que fosse o único sobre a terra. Ai, pastor, eu comprei um sapatinho de Mickey pro meu bebê. Coisas ilícitas que você faz dentro da sua casa. Lá você assiste filmes endemoniados, você não tem o menor discernimento. Dentro dos filmes tem verdadeiros rituais. E você assiste quieto. Não tem nada não. Não, depois eu mando embora, né? Deixa eu assistir a macumba e depois eu mando embora. Aqui, a gente não pode brincar. Jesus disse, tem que ser a palavra do servo? Sim, não. Né? Dentro de casa, você é uma pessoa que dá ataque de ira, dá soco na mesa e chuta a porta. E você quer desconsagrar. Dentro de casa, você fala palavrão e escuta pessoas endemoniadas. Um dia, eu chego em casa de Jamar. Vem cá escutar, Cris. Uma entrevista lá. Aí quando eu chego, ele fala assim, não, esse cara é bom pra caramba. Eu conheço, é razoável. Dentro do assunto que ele estava ouvindo. Quando eu olho, o cara está sentado numa escrivania, com uma entidade enorme, na escrivania do cara. Enorme! Eu falei, tira isso, seu demônio! Ele, o quê? Tira, desliga! Aqui, você precisa aprender sobre o mundo espiritual. Você precisa aprender. E você precisa entender também, quando você fala sim para uma coisa satânica, quando você abre a casa para qualquer um entrar, e depois você quer que a tua vida dê certo. Pastora, mas se for da minha família, às vezes é da família, né? Talvez é o marido, como é que você não deixa ele entrar? Né? E aí você vai ter uma luta permanente. Você vai ter que ir para diante de Deus e do teu lugar pegar estratégias e ir repreendendo e não aceitando que aquilo se estenda para a tua vida. Entende isso? Por quê? Porque não é um ritual. Ele está amarrado e bendito consagrado. Não. Você tem que ter um discernimento, você tem que ter uma fé. O Espírito Santo precisa te mostrar. Precisa nascer um incômodo dentro de você. E uma rejeição a tudo aquilo que é das trevas. Entende? Se eu sei que uma coisa é consagrada, ela pode ser boa. Eu já te falei sobre os sapatos da Santa Mônica. Eu comprei bonita, coleção linda.
A experiência que eu tive, terrível. Eu joguei tudo fora, eu nem doei. Ué, se causou aquilo em mim, é que ninguém acredita. Mas eu tenho um monte de testemunha. Você sabe que é consagrado? Por exemplo, os produtos da Unilever. Vai lá e olha o símbolo da Unilever. São todos os da nova era. Fala, pastora, mas são os melhores produtos. Não vou falar o nome de produto, mas eu vou concordar com você que são. São. É da Unilever? Não compre. Eu não compro. O sabão que eu compro é ruim. Você usa bicarbonato, ajuda o sabão. Tem outras coisas que você ajuda o sabão? É melhor do que você comprar um que você sabe que é consagrado. Não compre coisas. Passe a entender sobre o mundo espiritual, sobre coisas espirituais. Uma vez, recentemente uma pessoa disse assim, tinha uma pessoa doente, e a pessoa disse assim, o irmão vai lá levar o resto da medicação. E eu conheço a família, e é uma família odiosa. Eles se odeiam. A mãe odeia os filhos odeiam a mãe e se odeiam entre si. Uma família pode chegar nesse nível. E aí eu comentei assim, mas a pessoa já está morrendo, né? O coveiro vai lá levar o remédio, o arvoreiro vai lá levar o remédio. Eu falei, bom, não leva. Não, você acha que eu tenho que levar? Eu falei, não, nunca mais ninguém me falou. Levou. Sabe o que aconteceu? A pessoa tomou a medicação naquele dia e no outro dia não conseguiu trabalhar e teve que passar o dia todo no hospital. É muito difícil você lidar com gente que te odeia. Você odeia pessoas? Você tem ranço de pessoas? Você fala mal de pessoas? Você tem uma mente que duvida de todo mundo? Nada em ti é verdadeiro? Você tem uma presença espiritual. Eu tenho pena de você e quem te recebe. E quem não tem unção e nem discernimento para lidar com você. De verdade. Eu vou ter que encerrar. Eu queria falar sobre outras coisas. Eu queria falar sobre inveja, sobre adultério. E as pessoas acham que é uma coisa simples. E diante do céu não é simples. Não é simples. É uma ferida espiritual muito grave. Muito sério. O que você tem que entender? A partir do momento que você cometeu um adultério, aquele relacionamento acabou. Aparentemente, o outro não sabe, pode continuar tudo igual. Lá no mundo espiritual acabou. A única concessão que Jesus concede para se dissolver um casamento é o adultério. Você perde o seu nome, você perde credibilidade, você angaria um monte de maldição. E aí? Acabou. E as pessoas brincam com isso. As pessoas brincam. Você tem uma fraqueza, aí você vai se expor àquela. Aqui as pessoas falam, nossa, a pastora Cris é tão Caxias, né? Tão radical. Ela fala para um homem não ficar sozinho com uma mulher, ela fala para um homem não dar carona para uma mulher solteira, sozinha. Eu falo, porque essas coisas, elas são sérias. Elas são sérias. E aí, deixa eu dizer para você, o marido ou a esposa não sabe, o marido não gosta, ele não aceita que a mulher pegue carona com outro cara sozinho. O cara cisma em oferecer carona, sabendo que o marido não sabe. Qual a intenção dele?
Ele está passando por cima do outro ou não? E você está consentindo? Vocês estão entendendo? O céu não gosta de nada fora do lugar. Né? E os ovos, eles são... A serpente, ela sabe trabalhar. Alguém vai lá no perfil, lá no Instagram, ou no Facebook, e coloca assim, foto maravilhosa. Ficou lindo nessa foto, às vezes a pessoa é feia. Achou bonito. Aí ele posta, a outra pessoa curte e fala, lindo. Nossa, você cortou o cabelo? Ela não percebeu que cortou. Ó, ficou maravilhoso. Ela virada para cá, virou para cá. Vai nascendo uma abertura, sabe? Sem a pessoa perceber. Percebendo. Você me entendeu? Sem a pessoa perceber, percebendo. Como assim, pastora? É assim, ela está percebendo o que ela não sabia, que ela ia cair tão fundo. Entende? É sério. Essas coisas são sérias. E aí você não quer, porque uma vez que o diabo entra e coloca um ovo, ele demarca o território. E aí a tua vida não vai para frente de jeito nenhum. Você tem que ir lá e tirar ele. Pá. Você tem que tirar. Não adianta. E para tirar, você tem que ter fé, porque quando a pessoa peca, a cabeça dela desgoverna. Então, ela olha para o errado e ela diz assim, mas não é tão errado. Não, mas eu não estou nessa categoria, não. Não, aqui, eu tenho uma blindagem. Eu tenho uma blindagem. Não, comigo vai ser diferente. Eu tenho pontos com Deus. Não, você não tem pontos com Deus. Você não tem pontos com Deus. Tá? Então, assim, para finalizar, seja a palavra do servo do Senhor, sim, sim, não, não. É ou não é? Ah, pastora, eu tenho um amigo que me dá bom dia todo dia pelo WhatsApp. Não, eu tenho uma colega de trabalho, já é hábito, sabe? Todo dia ela manda lá bom dia e fofolito. Mas não é nada demais não, que ela é... Que intimidade é essa, mãe? Que isso? Ah, mas a minha mulher, ela não me manda um bom dia. Então você tem que resolver seu caso com sua mulher. Porque enquanto não tem divórcio, tudo dá para resolver. Até acabando o amor, dá para resolver. Tendo divórcio, tendo adultério, não dá para resolver. Espiritualmente não dá para resolver. Se não houver confissão, não dá para resolver. E aí, você precisa saber com quem você vai falar. E aí você tem um problema sério. Ah, pastora, mas se ela souber, ela não vai me querer. Corra o risco. Recomece do nada. Mas não queira levar para frente uma coisa quebrada. Porque não vai dar certo. Não vai funcionar. E você vai achar que é a palavra de Deus que não vale, que é a palavra de Deus que não tem poder, que não é nada disso, e não é nada disso. A palavra de Deus é a palavra. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é imutável. Então, você precisa entender, você, sua casa, seu trabalho, os seus relacionamentos. Você, sua casa, seu trabalho, seus relacionamentos. Não adianta você tratar... Tem gente que tem um espírito de miséria, que ele não para com nada. Né? Minha mãe dizia assim, pedra que muita rola não cria limo. Ele está sempre recomeçando.
Ele está sempre mudando de uma plataforma para outra, e ele não consegue calcular a quantidade de trabalho, investimento, atenção, dinheiro, oração, porque todos, o Felipe diz assim para mim, eu sou pedreiro. Aí ele vai orar para Deus abençoar, para ele conseguir obras, para ele ter habilidade, para ele ter cliente bom. Aí ele ora, a igreja ora, eu oro, tu ora, ele ora, nós oramos. Ok. Aí daqui a pouco ele diz assim, não, mas agora eu não quero ser pedreiro. Agora eu quero ser marceneiro. Não, porque marcenaria, e a ideia sempre vem assim, marcenaria é o negócio da vez. A pessoa se encanta com marcenaria. Te dá uma aula de marcenaria, que até você fala assim, vou virar marceneiro também. Eu estou falando, só que ela deixa todo o trabalho, e ela começa outro. E aí vai chegar a crise, vai chegar um embate, porque tem uma maldição impedindo ele de passar. E ele vai achar que não é a maldição, que é a marcenaria que está ruim. E que agora ele vai trabalhar com marketing. Aí todo investimento, todo trabalho, todo preparo, toda oração, joga tudo fora e começa com marketing. E os anos vão passando. E a pessoa vai ficando cada vez mais pobre, cada vez mais cansada e cada vez acreditando menos. É a maldição. Não adianta. Quem tem uma maldição tem que vencer a maldição. A maldição da desordem, a maldição da má administração, a maldição da murmuração, a maldição hereditária. A maldição, ela vem de vários caminhos. Mas hoje nós vamos pedir ao Senhor para te mostrar aonde que está o mal alojado na tua vida, na tua casa. E você vai tomar autoridade. E você vai vencer o poder das trevas. Que o Senhor fale com mais propriedade em cada coração. Se coloque de pé. E eu gostaria de orar por você. Você levantasse do alto, numa ação de fé, a sua mão direita. E eu queria dirigir essa oração para quem tem casa feia. Para quem tem casa com coisas quebradas, obra inacabada. Peraí, faz uma conta. Você começou a construir há quanto tempo? Terminou. Reformas que são necessárias há 500 anos. Vamos lá. Áreas da vida completamente solapada. Vida financeira, vida sentimental. Vai lá. Casamento fracassado, destruído. Não sobrou mais nada, pastora? Mexe com isso. Mexe com isso. Que nós vamos pedir para Deus te dar definições. É ou não é? Nós vamos mandar lá para o céu, é ou não é? Pessoas que precisam chegar na tua vida e não conseguem. E pessoas que têm que sair e não saem. Entrou na tua vida e por uma questão emocional ou de trauma ou física se alojou, está lá, o encosto. Nós vamos mandar para o céu. Porque ele não te quer vivendo fragmentado. Mas se você não vencer a fragmentação que tem em você, não tem como recomeçar. Você tem que ouvir o céu dizer para você, eu quero uma coisa reta. Eu não quero esse relacionamento com adultério, com mentira, com más intenções. Eu não quero. Esse casamento que já acabou, mas eu estou presa nele. Tem anjos especialistas e tudo. Eles resolvem. E principalmente se tem filhos. Terça-feira que vem eu vou falar sobre aborto, divórcio.
divórcio, aborto e fornicação. Vai ser forte. As implicações disso na prática. Traições que você não perdoou. Como é que você vai abençoar a tua vida? Porque a pessoa que não perdoa, ela é uma encarnação tupida. Você quer ser um bom pai? Perdoe seu pai. Como é que você vai ser um bom pai se você não... Pastora, que meu pai é só mais um brasileiro, é só mais um CPF. Ele não significa nada para mim. Ele não assumiu nenhuma responsabilidade. Ou talvez ele até fez coisas monstruosas com você. Tudo bem. Você sofreu, mas o problema é dele com Deus. Você tem um pai que está no céu. Esse pai é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos quanto creram no seu nome, foi lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então perdoe, mas perdoe mesmo. Fala, o Espírito Santo está aqui à minha disposição. Eu preciso de uma cura. Esse relacionamento ele é ruim para mim. Eu preciso superar. Aqui, divórcio é um luto, tá? É um luto. E talvez você não superou aquele luto até o dia de hoje. Talvez você ainda arrasta com você ódio do primeiro relacionamento que você teve que não deu certo. Raiva mesmo. E você quer ser feliz? Pelo amor de Deus. Eu sei que tem anjos aqui. Eu queria que você agradecesse pela presença dos anjos. E quando eu falo tem anjos, então eles vão levar para Deus a sua fala. Pode falar. Vou pedir para o Ministério de Louvor cantar que tem anjos. Bem baixinho. E você vai fazer a sua oração. Os anjos vão levar. E eu tenho fé para eles trazerem resposta ainda essa noite. Aleluia. Eu profetizo uma reviravolta. Glória a Deus. Porque quando você entra na presença dele, quando você discerne a ação do mal, e você desliga a ação do mal através do arrependimento e autoridade dada pelo céu, você muda a situação. Vai lá. No teu lugar, você é esposa, pelo amor de Deus, sai do lugar do cara, meu. Para de querer mandar nele. Fala, Senhor, eu quero liberar meu marido. Eu não quero mandar, não quero conduzir ele. Você gosta de manipular as pessoas, fazer ter pena de você. É uma pessoa que joga o tempo todo. Para com isso. Meça as suas palavras, passe em medi-las. Pergunta ao Espírito Santo palavras suas que estão lá em cima. Pastor, eu falei na hora do surdo. Falou. Palavras que você disse contra a tua mãe. Deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo está me trazendo do Espírito. Você é mal criada com a tua mãe. É injusta com ela. Você grita mais alto que ela. Você responde ela como se ela não fosse a tua mãe. Se prepara o lombo. E eu não estou profetizando contra, não. Prepara o lombo para sofrer. Pode preparar. Você é uma mãe mole, frouxa. Fala, pastora, mas hoje se bater vai preso. Eu vou presa. Me desrespeita para ver. E eu não estou me protegendo, estou protegendo elas. Pede ao Espírito Santo, me dá o limite da minha autoridade, Senhor. Então, talvez você é uma mãe estilo jumenta, que por pena, por trauma, sei lá pelo quê, você colocou uma cela e falou, monta. Fala,
Senhor? Não. Esse lugar de honra, em primeiro lugar, não são os meus filhos, sou eu. Você tem essa fé? Verbaliza. Fala, em primeiro lugar, não são os meus filhos, sou eu. Sim, eles são altamente fofos, sedutores. Dê o seu melhor para eles, mas não dê o seu lugar para eles, senão o diabo vai assumir a vida deles. O sofrimento vai assumir eles. Você feriu a sua mãe? Eu preciso encerrar. Você feriu a sua mãe? Você contou para ela algo que ela não dava conta? Dentro do seu coração você despreza ela. Pastora, quando eu era criança, então peça perdão, porque criança também perde. Depois dos 7, criança perde. Depois dos 12, responde integralmente pelo pecado. Não é igual à Constituição brasileira, que é até 18. Não. É 7 e 12. Fala com o Senhor agora. Fala, o mal vai ter que sair da minha empresa. O mal vai ter que sair da minha casa. O mal vai ter que sair da minha vida. O mal vai ter que sair da vida dos meus filhos. Hoje uma página vai ser virada. Eu vou aprender a fazer orações. Eu vou aprender a fazer orações. Eu vou aprender a consagrar. Eu vou aprender a desligar. Fala, Senhor, eu vou dizer, entrou aqui, eu entrei aqui no lugar, então tem que ser abençoado. A palavra diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você está lá, então aquela casa vai ter que ser abençoada. Ah, mas a casa não é minha, a posse é sua. Deixaram você morar, alugaram para você, arrendaram, então é sua. Então para de falar, a casa não é minha, é sua. Então o demônio vai ter que sair de lá. Pastor, é alugada, é sua. Pastora, deixaram eu morar, deixou, então tá bom, então é sua. Enquanto você estiver lá, é sua. Eu não estou falando de escritura, eu estou falando de posse. Levanta bem alto a sua mão. Fala assim, Senhor meu Deus, eu entendi. Eu quero que o Senhor ilumine os meus olhos, porque os dias do domínio da maldição já foram contados. Esta palavra que eu entendi, esta oração que eu fiz, já desmontou a estrutura do demônio dentro da minha casa. Eu vou tirar todo o ovo de Pitom. Eu vou tirar todo o ponto de ligação. Eu vou mudar a minha mente. Eu vou passar a desejar coisas organizadas, ordenadas. Senhor, eu preciso fazer um alinhamento da minha vida com o céu. Se eu cair, não me levanta. Se eu errei, eu preciso recomeçar. Eu preciso me encontrar diante do seu trono. Graça e misericórdia. Mas na unha do mal eu não vou ficar. Porque aquele que é seu, o Senhor resgata. Aquele que é seu, o Senhor levanta. Aquele que vem até o Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Diga, Senhor meu Deus, eu não aceito mais a condenação do diabo. Eu vou entender aonde eu tenho que me arrepender, aonde eu tenho que ligar, aonde eu tenho que desligar, aonde eu tenho que liberar a palavra. Mas a minha vida será conforme aquilo que a tua palavra diz. Em nome do Senhor. Agradeça ao Senhor por essa reunião. Ele falou com você? Então agradeça.
Agradeço. Tem uma unção de recomeço tão forte aqui. Eu posso ver páginas viradas. Fortes, fortes, fortes. Vou até fazer uma coisa que eu nunca fiz. Vou chamar a pastora Leide aqui. Pode orar. Pode agradecer, estamos encerrando. Vou colocar esse manto sobre ela porque aqueceu muito forte e é uma virada de página e o Senhor me mandou transferir para ela. Se fosse para você eu daria, mas é para ela. Agora, você pode pegar a fé. Fala, Senhor, tem anjo virando página? Então eu vou virar a minha. Vamos ver se é ou se não é. Se é Deus que fez ou não. Porque se for, vai aparecer. Porque Deus não deixa a palavra que vem do céu cair no chão. Você entendeu isso? Agradeça pelas páginas viradas. É assim que Ele atua. É assim que Ele trabalha. Eu não sei o que ela pediu. Eu sei que foi concedido. Eu não sei o que ela pediu. Eu sei que foi concedido. E se você crê e pediu com fé, foi concedido para você também. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela Tua mão. Livra-nos de todo acidente, todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre vós. Você que quer, diga amém? Amém.